Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede sapiência, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor de Salve Maria, bom dia a todos. O senhor Marcos Machado pediu que nós falássemos essa 20ª reunião sobre o estudo da RCR. Nós vamos tratar das 3 profundidades da Revolução e, na sequência, a Marcha da Revolução. Um tema muito coruscante. Se nós falamos das 3 profundidades e falamos da Marcha da Revolução, nós falamos daquilo que o Dr. Plínio era mais sequioso de fazer diariamente, que é observar o movimento da Revolução. A Revolução está indo rápido, está indo devagar, ela está testando um novo produto, ela está testando uma nova tendência, né? E, ao mesmo tempo, fazer o movimento inverso, de que maneira a contra-revolução aproveita também os ventos favoráveis e cria a sua marcha de contraofensiva. Então, da obra Contra-Revolução, do Dr. Plínio, vamos em frente. O Henrique e o Pedro, que são mais novos, se alguma palavra, alguma coisa tiver, vocês não entenderem, pode perguntar, tá? Porque os dois, como já têm um pouco mais de experiência, né? Pode ser que os assuntos, a gente, pelo hábito de falar, tem algum pressuposto que fica assim escondido, vocês podem perguntar, tá? A evolução, como nós sabemos, é um processo feito de etapas e tem sua origem última em determinadas tendências desordenadas que lhe servem de alma e de força propulsora mais íntima. Isso é importantíssimo ter em mente, porque se a primeira coisa que o Dr. Plínio vai falar vai ser dessas 3 profundidades, a primeira delas que é pouquíssimo tratada pelos historiadores, pelos filósofos, pelos sociólogos, que são 3 profundidades, nas tendências, nas ideias e nos fatos. E elas se interpenetram, não tem uma cronologia, uma nitidez, uma separação entre elas, mas às vezes elas se interpenetram, acontecem ao mesmo tempo. Percebe que, ele sempre falou que a revolução, o orgulho e a sensualidade são as 2 molas propulsoras da revolução. É claro que tem os demais vícios capitais que também são tendências que catapultam o processo revolucionário, mas essas 2 são as mais dinâmicas. Agora, por que essas tendências elas servem de alma e de força para a propulsora mais íntima? Porque ela nasce no íntimo de cada um. A tendência, não sei se você sabe, o senhor Hélio tem um livro aqui muito bom em francês, é o seguinte: nós temos controle sobre nossa inteligência, mesmo que ela seja insegura, seja dúbia. Nós temos controle sobre nossa vontade, eu quero, eu não quero, eu aceito, eu digo sim, eu digo não. Mas nós somos escravos da nossa sensibilidade. A nossa sensibilidade é da natureza humana. Nós nascemos com atrações que nós não temos controles. O gordo quer comer, o preguiçoso quer ficar deitado, o sensual quer atrás de sensualidade. Então, o que acontece? As atrações podem ser, as tendências podem ser boas ou más. As más nós coibimos, as boas nós incentivamos. Então, você vê como é que é o primeiro detalhe da Revolução. Quando ela percebeu que a primeira profundidade nas tendências, que é algo que ninguém nunca trabalhou, vocês pegam os historiadores, eles falam sempre nas ideias, falam sempre nas questões dos fatos, mas nenhum deles analisam a primeira profundidade, a que antecede, a psicológica, a instintiva, que move as revoluções. Se nós somos escravos de coisas que nós temos atração porque a gente sabe que é aquilo que a gente vai atrás e o que a gente gosta. Aquilo que a gente vai com denodo, com garra, é porque nós temos com naturalidade. Em função do pecado original, como nós dissemos, você às vezes tem atrações por coisas que não são boas, e você tem as coisas boas, que aí você deve correspondê-las e incentivá-las. A Revolução percebeu essa psicologia humana, essa escravidão que nós temos, e passou a atuar nisso primeiramente. E é o jogo mais importante que a Revolução faz hoje em dia. Nós temos uma guerra psicológica instalada, contínua sobre nós. Senão, se nós não tivermos essa consciência, nós entendemos pouco o processo revolucionário, porque ele nasce muito antes das nossas predisposições, nossos instintos, das nossas vontades, que vão sendo trabalhadas sutilmente sem que nós percebamos. Então, esse é o grande
diferencial de quando a gente fala sobre revolução nas tendências, porque é onde se processa de maneira mais íntima, mais recôndita. Você fala assim, mas isso aí no plano pessoal, como é que eles fazem isso coletivamente? A sociedade é feita de homens, então, portanto, se as tendências individuais existem também as tendências coletivas. Então, eles trabalham tanto as individuais quanto as coletivas. Um modernista, imagine que entrasse agora aqui um satanista, um modernista que gosta de arte moderna e entrasse aqui nessa sede. Ele ia ter automaticamente um choque, porque essa sede aqui ia impressioná-lo pela disposição das coisas e pelas alabardas, a imagem de Nossa Senhora. Ele ia ter um movimento de ou aceitação, seria quase uma conversão, ou ele teria uma rejeição completa. Por quê? A predisposição natural dele é querer a modernidade e não o tradicional. Então, essa predisposição, ela trabalha a favor daquilo que ele quer. Ele vai atrás disso porque ele gosta. Entendeu? Ele se sente connatural com isso. O exemplo está bom para vocês ou vocês querem mais? Essa profundidade primeira, ela ainda está no campo instintivo. Então, ela não chega, ela não está no campo das ideias ainda. O campo das ideias é a segunda profundidade. Então, das camadas mais profundas dele, dessas predisposições que ele tem, ele começa a questionar no terreno ideológico as suas convicções. Por quê? Ele, como soltou o freio das suas tendências desgovernadas, ele já começa a querer criar ideias que justifiquem essas predisposições dele. Vocês percebem como é que a primeira profundidade conecta com a segunda? A segunda, que as pessoas visualizam com mais facilidade, que nós aprendemos nos cursos de história, começa nas ideias, porque elas são óbvias. Karl Marx escreveu um livro, ali está exposto todo o decálogo de ideias dele. Agora, a predisposição que ele tinha para o mal, para desejar aquilo, isso nunca foi tratado. Ele criou uma coisa que era conivente com as aspirações mais íntimas dele. Ele só ali botou no papel, ajudado por Engels, não é isso? Então, se no começo essas predisposições dele estão em choque com as ideias dele, até se estabelece um modus vivendi, quer dizer, uma adaptação, mas no decorrer da vida dele, aquilo vai virar uma guerra declarada. Ele não vai aceitar. O homem da Renascença e o homem de hoje. O senhor Marx pediu que eu fizesse bastante exemplos para tornar o assunto, com a expressão que ele gosta muito, cogente para todos os senhores. Dr. Plínio analisa o homem da Renascença e fala o seguinte: operou naquele homem uma transformação. Alguns aderiram àquele humanismo, à renúncia ao teocentrismo que era vigente na Idade Média e embarcaram naquela canoa. Alguns rejeitaram completamente. E há aqueles que ficaram no meio do caminho, meio católico e meio renascentista. Quer dizer, é uma crise de identidade. Não é muito parecido com o que acontece hoje, um homem contemporâneo. Hoje o homem, ele tem diante do mundo uma rejeição, é o que nós estamos aprendendo, que está se vendo o mal que está instalado pela Revolução. Ou ele aceita e engole a Revolução completamente, ou fica nessa posição terceira força que é horrível. Ele sabe que o mundo está errado, renuncia em parte, mas certas comodidades do mundo moderno ele quer ter porque lhe agradam. Quer dizer, se ele realmente augura pelo reino de Maria um dia, quer dizer, que as promessas, o cumprimento das promessas da Nossa Senhora de Fátima, tem que estar atento porque esses apegos podem representar para ele perigo nesse momento que ele está vivendo. A terceira profundidade já é o fato propriamente dito, né? Quando a Revolução Francesa, a Revolução Protestante, a Revolução Comunista, a Revolução da Sorbonne, enfim, todas as grandes crises que se materializam de forma cruenta ou incruenta, já é materialização daquela tendência que se manifestava no interior daquela multidão, ou da alma de uma pessoa só, que viraram ideias e que essas ideias, então, os homens se colocaram para torná-las de fato. Ali está um exemplo da Revolução Francesa, que é um exemplo cruento. Agora, tem incruento também. Você vê que é uma maneira incruenta de fazer, mas é uma maneira de subjugar a questão do aborto, a questão de tantas coisas que estão aí na pauta, né? Ela é cruenta do ponto de vista da alma, né? Porque tem certas feridas que sangram a alma, não sangram o corpo, mas sangram a alma, né? Como diz o Dr. Plínio, né? Então, assim, é uma passagem bastante rápida, são as 3 profundidades, nas tendências, nas ideias e nos fatos. Para os senhores que estão estudando Revolução enquanto Revolução, isso é importantíssimo, porque nos dá uma visão completamente diferente do que nós tínhamos aprendido nos nossos bancos de escola. Eu confesso que
A primeira vez que eu entendi a RCR, agora há pouco nós estávamos conversando sobre isso, né, Henrique? A gente tem uma visão nova, é de entender que esse mundo, tem uma explicação. Então, essa bagunça toda que acontece aí, esse grau de impiedade, de malefício que a gente vê, tem um sentido, tem um mal organizado, articulado, que está continuamente tramando a destruição da civilização cristã, que já existiu outrora, né? E aí surgem os contra-revolucionários que, baseados na promessa de Nossa Senhora, confiam plenamente que isso tudo vai ser arrasado e virar ao contrário, virar uma era que é chamada o Reino de Maria, onde a revolução será derrotada e o bem vencerá. É a própria dinâmica da história, senão Deus não seria Deus. Quer dizer, até quando Deus permitirá que as coisas fiquem do jeito que estão? Porque, humanamente falando, por mais que nós tenhamos vontade, a revolução é tão universal, ela é tão potente, está com tudo na mão dela, todo o poderio. Como é que a gente ganhar isso? Nós temos que fazer a nossa parte, sabendo que 99% será feito por Nossa Senhora. Mas nosso 1% tem que ser feito completamente, com toda a totalidade, com toda a dedicação que nós temos que ter. Aí, o Dr. Albino coloca essa pergunta. O processo revolucionário, então, ele não é incoercível, ele não pode ser cortado, ele não pode ser impedido? Quer dizer, aí são os tais mistérios. O livre-arbítrio humano, quando corresponde à graça, entendeu? A graça faz milagres. Quer dizer, o que ele pretendeu, então, portanto, ao escrever a Revolução enquanto Revolução? Era, nós agora há pouco comentamos, né, Henrique, como um médico que está analisando um paciente sem pretender que a doença dele esteja o levando à morte, mas está analisando os sintomas para ver se consegue aplicar algum remédio correto. Não é isso? Então, assim, como ele está quase se objetando sobre o que ele está fazendo. Assim, se a Revolução fosse incoercível, adiantaria, nós estávamos conversando sobre isso. Quer dizer, a gente não pode esquecer nunca o que é o livre-arbítrio humano, o que é o poder da graça. Não sei se vocês se lembram, mas quando, já após a restauração, a monarquia francesa, quando foi feito o plebiscito para saber se ela continuava ou não, na última hora, um deputado africano chegou atrasado e voltou contra a monarquia. Por um voto, a monarquia não permaneceu na França. Então, dizer que qualquer um de nós não tem uma importância no jogo da história é subestimar os planos da providência. Então, a gente tem que ter essa consciência, porque é importantíssimo. Todo mundo faz diferença desde que corresponda com seu livre-arbítrio ao chamado de Nossa Senhora, né? Santo Agostinho, outro exemplo, tem Ratisbonne. Quantos exemplos vocês têm na história de conversões que mudaram o mundo, mudaram uma era, mudaram Santo Inácio de Loyola, a reação dele contra o protestantismo, fazer e fundar a Companhia de Jesus. Aí nós estamos aí com exemplos a todo vapor para poder tratar disso. E nós vimos até agora, então, a marcha da evolução ela tem um caráter processivo, ou seja, ela tem uma continuidade, se a tendência, se a ideia se materializa nos fatos, ela se retroalimenta e começa de novo quantas vezes for necessário, mas ela passa sempre por essas três etapas, ou seja, é um processo contínuo, abarcativo, porque hoje não tem segmento da atividade humana que não esteja abarcado pela revolução, mas enfim, ela começa sempre no mais recôndito, mais profundo, aquela oração do Espírito Santo, né? nas cavernas profundas da nossa alma, enviai, Senhor, os vossos raios para iluminar essa escuridão, que existe um sacrário interno dentro de cada um, onde ele tem pensamentos e desejos e aspirações que só Deus sabe, e ali só Deus entra ou só o demônio entra, porque é muito particular. O homem geralmente esconde porque ele não quer mostrar o que ele é de verdade, e Deus sabe aonde tocá-lo, é onde a graça toca, e ilumina essa profundeza, essas cavernas. Bem, tem mais aspectos, e aí nós passamos ao segundo tópico da reunião, que é a marcha da revolução. Como nós dissemos, a força propulsora da revolução está nas tendências desgovernadas, e nós citamos o orgulho e a sensualidade como as duas mais potentes forças, porque elas realmente, o orgulho leva o homem a coisas que ele não imaginava. O desejo do egalitarismo, de não ser superado, de rebaixar quem tem mais, de acabar com a meritocracia. É tanta coisa que o orgulho... porque eu te falo assim, a pessoa tem... a gente pensa os 7 vícios capitais e pensa que as tendências são só 7 tendências, né? Na verdade, todos nós nascemos com aquilo que o Torpino fala, um equipamento que é um feixe de tendências. A pessoa que nasce, por exemplo, com orgulho, o orgulho tem várias tendências paralelas. Querer luxar, querer aparecer, querer ser reconhecido, querer mandar, querer... Sabe, a prepotência humana não tem limite. Então, cada um tem um viés de uma tendência
entendeu? Que se explicita e cada um deve conhecê-la para poder combatê-la com mais denodo. Assim como deve conhecer para poder se santificar quais são os seus pendores. O Dr. Plínio é uma pessoa que tinha pendores, assim, a gente lista, eu me lembro na autobiografia dele, são mais de 20 pendores que a gente vê que o Dr. Plínio desenvolve eles completamente, né? Ou seja, o processo de santificação envolve isso. Ali nós colocamos o exemplo de um ciclone, porque o Dr. Plínio na RCE compara os exemplos das forças encadeadas da natureza são imagens materiais do que acontece com a tendência. Vocês percebem que uma pessoa, quando ela quer uma coisa, percebe um homem, por exemplo, que às vezes, um casamento sólido, cheio de filhos, ele conhece uma mulher que enlouquece por essa mulher. Esse homem destrói o casamento, destrói a relação com os filhos, inaugura uma nova casa, sai de casa, se empobrece, faz as maiores loucuras para ir atrás de uma paixão. Quer dizer, a paixão tem esse freio que, se não for testado antes, o carro desgoverna, entendeu? Então, assim, de uma maneira global, muito mais abarcativa, pensando em tendências coletivas, o Dr. Plínio coloca isso, olha, é um ciclone, é um terremoto, é um tsunami, porque são imagens materiais que nos ajudam a ver a força que uma tendência desgovernada tem. Cada um analisa dentro de si e analisa dentro da sociedade como é que isso acontece. Há 20 anos atrás, por exemplo, jamais se cogitava de ousadias como a gente vê hoje. As coisas foram caminhadas num tal processo que agora você que quer praticar a castidade e quer fazer o bem, você é chamado de tudo. É política do ódio, você é antiquado, você é anacrônico. Quer dizer, é uma pressão que a pessoa, se não tiver muito bom senso e não tiver aí firme na fé, ela pode titubear. Os paroxismos da Revolução estão inteiros no germe dessa. Esse é o outro princípio da marcha da Revolução. A psicologia fala uma coisa muito interessante. Quando uma pessoa reage, por exemplo, em relação a outra de maneira exasperada, aquele gesto, psicologicamente dele falando, contém no seu germe toda a ferocidade do assassino. Ele só não chegou lá, porque aquele ato não comportava. Mas o assassino que vai e corta a cabeça de alguém, ele tem já potencialmente dentro de si toda aquela ferocidade ali guardada. Então, assim, a revolução é a mesma coisa. Ela já contém no seu nascedouro, já no primeiro instante das suas grandes explosões, toda a virulência que se patenteará mais tarde, quando acontecem os seus piores excessos. Então, não sei se eu fiz claro que o princípio é muito objetivo, mas ele é importante porque você fala assim, não, a pessoa ali, ele é a favor de uma igreja um pouquinho mais moderna, mas ele é uma pessoa boa. Bem, ele já tem potencialmente o desejo de chegar onde o sino da sinodalidade está chegando. Ele só não chegou lá ainda porque ele não teve tempo. Mas se causar mais tempo, como é que era a senhora, nossas avós, há 100 anos atrás? Para elas, o vestido lá abaixo do joelho, até no pé, era uma coisa normal. Se nós contássemos para elas que as netas delas iam andar de biquíni fio dental na praia, elas iam falar que nós éramos loucos. Como é que elas foram aceitando isso paulatinamente? Tinham convicções que não eram firmes. Essas convicções foram abaladas, viraram hábitos. O hábito que não tem princípio se estiola. Conhece aquela história da mulher que colocava o peru todo dia no forno? Que é uma coisa popular. A mulher cortava as perninhas e as asinhas e enfiava no forno. Alguém um dia perguntou para ela assim, por que você faz isso com o seu frango? Eu disse, não, mamãe que me ensinou assim. Aí foram perguntar para a mãe, não, vovó fazia isso. Foram perguntar à vovó, mas por que a senhora faz isso? Ah, porque o forno lá em casa era muito pequenininho, então para caber eu tinha que cortar as pernas. Quer dizer, tinha um princípio, passou para o outro como hábito, a terceira geração já não tinha mais nem princípio nem hábito, fazia por repetição. Ora, psicologicamente e ideologicamente acontece a mesma coisa. A pessoa que não tem as coisas com firmeza, ao longo do tempo a revolução vai trabalhando e ela, sem perceber, sem se dar conta, vai mudando de posição. O Hamas. Pois não, Sr. Pedro. Alto. A revolução, antes de chegar nos fatos, ela, como o senhor disse, ela trabalha nas ideias e nas tendências. Nas tendências primeiro. Porque as tendências é aquilo que tem mais profundo que o senhor tem a tendência. Ela é aquele terreno particular que nós comentamos, tanto no plano individual quanto no plano coletivo. Né? Trabalhando as tendências, o que a tendência faz? O sinônimo de tendência é instinto, predisposição, inclinação, motivação, isso tudo é sinônimo de tendência. Então, a tendência é algo que está sendo trabalhado no seu interior por terceiros ou por senhor mesmo.
determinado momento, o senhor passa daquele plano de tendencial e fala assim, puxa vida, eu sempre achei que casamento fosse para a vida toda. Mas hoje eu estou vendo que a pessoa merece ser feliz, não deu certo, vai ficar preso aquilo ali, ele pode casar de novo. Opa, já chegou no plano das ideias. Terceira etapa, ele concordar que saiu uma lei do divórcio. Entendeu? Então, esse processo, é o que eu falei, as 3 profundidades, elas se interpenetram, porque nem sempre o grau de nitidez de uma para outra está muito claro, mas elas acontecem numa sequência que, obrigatoriamente, ela se retroalimenta. A tendência gera uma ideia que precisa ser ajustada, porque a tendência dele suscitou aquilo, e o fato é propriamente a atitude moral que ele tomou. Não sei se eu consegui passar para o senhor o que eu preciso, o que o senhor perguntou. Então, pode-se dizer que esse sino que nós estamos vendo lá, infelizmente, ele veio para aprofundar a revolução nas ideias e também retroalimentar a revolução nas tendências. Ele está... uma retroalimentação, usou a palavra correta. Existem já tendências dos progressistas que eles querem que virem realidade. Então, eles pegam aqueles simpatizantes que têm a tendência a querer que a mulher seja uma sacerdotisa, que a participação do público seja maior, que a igreja, que a missa não seja em latim porque ninguém entende. Então, essa vontade que a pessoa pode imaginar que seja uma coisa boa, ela é trabalhada para transformar em ideia. Olha, você sente isso mesmo? Se você sente, que tal mudar? Vamos criar uma nova lei que faça isso? Depois vem o fato. Então, essas coisas, elas se interpenetram por isso, porque não tem uma nitidez muito clara, mas elas acontecem. Você tem uma aspiração, essa aspiração te suscita a geração de uma nova ideia, essa ideia se transforma ali em ato. Né? Ficou claro? Uhum. Gente, se tiver alguma dúvida, que eu falo depressa demais também, vocês podem perguntar a hora que vocês quiserem. A revolução exaspera suas próprias causas. É outro aspecto da marcha da revolução que nós temos que aí considerar. As tendências ordenadas se envolvem como os pruridos. A gente, quando coça, não quer coçar mais ainda, quanto mais coça, não consegue parar de coçar, a tendência gera isso. Quanto mais ela é alimentada, mais ela se nutre do seu próprio vício. Então, ou seja, a revolução exaspera as suas próprias causas. Porque, à medida que ela se satisfaz, ela cria nova necessidade. Tá? Elas produzem crises morais, doutrinas errôneas e depois as revoluções. Viu como é que eu li a sequência dessa frase direitinho, de tendência, ideia e fato? Ela cria crise moral, a pessoa entra em crise de consciência. Né? Aí ela começa, para fazer isso, justificar, criar uma doutrina errônea, depois ela cria a revolução propriamente dita. Esse ciclo exacerba as tendências desgovernadas. Se a tendência já está com o carro solto, sem freio, essa tendência exacerba ela ainda mais ainda. Porque a tendência exacerba, ela volta, é uma retroalimentação contínua. Né? Surgem novas crises, novas ideias, novas revoluções. Aí o doutor Brindis diz, né? Isso explica o atual nível de impiedade, de desordem, de discórdia, de aniquilamento que a gente vê no mundo de hoje. Não há explicação a não ser um desejo profundo do homem que aderiu ao mal, que deixou suas tendências soltas, de querer sempre mais. É o famoso mistério da iniquidade. Né? A pessoa, quando começou a rolar a rampa abaixo, para ele voltar de novo, ele tem que exercer uma força proporcional à lei da gravidade. É o que o doutor comenta. Não existe o fatalismo na Igreja Católica. Você está indo para um lado do mal, a graça vai sempre tentar te buscar, e você tem a opção pelo livramento de sempre retornar. Mas quanto mais você caminha na direção oposta ao bem, mais difícil será que você tenha possibilidade de corresponder à graça, que será suficiente para isso. Porque a sua opção, a violência é tão grande que o homem tem que fazer, ele tem que botar o joelho no chão e rezar, senão ele não consegue. A gente fala em processo de conversão. A conversão é um verdadeiro cataclisma do bem que acontece na alma do homem, que é uma ruptura que dá dentro dele, toma um choque e diz, não, peraí, está tudo errado, eu não quero isso. É uma graça fulminante. É um olhar de São Pedro, né, que Nosso Senhor olhou para ele, ele sentiu o que ele fez e a culpa enorme pelo que fez o arrependimento. Senhor Marcos Machado. É isso. Nós podíamos fazer uma comparação. Por exemplo, entra um governo conservador, seja na Europa, seja na América, no Brasil. Esse governo conservador, em que medida que ele tem que tomar em consideração as tendências? Porque
como o senhor está dizendo, o carro está embalado ladeira abaixo. Sobe um governo conservador, ele pode, por exemplo, ele pode acabar com a lei do aborto, vamos imaginar, não é? Supor, ele pode dar uma maior liberação ao porte de arma, ele pode proteger o direito de propriedade. Como é que ele faz para dar uma marcha ré nas tendências? Nem cogitam disso. A cabeça das pessoas está ladeira abaixo. Então, não basta mudar leis. Isso talvez... Não, foi claro. Vamos tentar analisar o que aconteceu conosco. Nós tivemos um presidente, Bolsonaro, que representou o pensamento de uma ala conservadora do país. Representou, portanto, uma tendência conservadora existente na alma do brasileiro e que ele não soube catapultar. Porque quando a tendência boa existe, é mais fácil medrar uma ação, gerar uma ideia. Se pegasse uma pauta de costumes, que era aquilo que era a principal bandeira, vamos lutar contra o aborto, contra a moralidade, contra a ideologia do gênero, é claro que ele tinha todo um aparato contra ele, pesadíssimo, entendeu? Mas aquele ali foi um pouco incentivado. Então se perdeu muita energia por coisas secundárias e não se concentrou naquilo que era o principal. Se perdeu uma chance enorme de satisfazer as boas tendências que ainda estão presentes na sociedade. Estão sufocadas, estão reprimidas, tem que calar os bons. Pois não, Sr. Pedro? Quais seriam essas boas tendências? A tendência de uma pessoa que é contra o aborto, quer dizer, que é favorável à vida, que, portanto, ele precisa de que essa tendência dele seja explicitada no ponto que ele tenha nitidez sobre isso. Porque o nosso comentário, né, senhor Luiz, a respeito disso. Os conservadores enxergaram a reação no Brasil muito pelo viés político. Não viram pelo viés religioso, principalmente, nem pelo social. Então a pessoa era politicamente, se chamava de conservador, mas na sua vida privada ele era descasado, amigado, ele falava palavrão, e uma série de comportamentos que não são de uma pessoa de direita, de uma moral correta. Então faltava você pegar essa boa tendência dele. O doutor Blinstein tinha muito cuidado com isso. Eu lembro na campanha do IDOC dos grupos professos, ele falou assim, era um auditório que eu via que eu poderia falar uma série de coisas, mas não poderia mais tocar em divórcio, porque senão eu ia pegar a antipatia do auditório, porque alguns ali já eram divorcistas. A revolução já tinha caminhado na alma de muitos. Então, assim, favorecer as tendências boas é você materializar para ele esse amor que ele tem, mas recheado de princípios. Porque se ficar só na base da impressão, da predisposição, entendeu? Aquilo para ele não se torna um princípio real, fica só no sentimento. Então, assim, você pega a teoria de relações públicas, né? Você está fazendo apostolado, não é isso? O senhor Marcos comentou disso sobre as 4 vertentes, né? A política, a histórica, a psicológica, a religiosa. É mais fácil o senhor conversar com uma pessoa que tem uma vertente religiosa com assuntos que são religiosos, porque ele está mais apetente. A palavra, a tendência significa isso. Você apetece ou não apetece alguma coisa. Se você vai estar com uma pessoa religiosa um assunto político, ele vai achar aquilo cacete, maçante, porque não é o primeiro viés dele. Então, assim, navegar a favor da tendência facilita o processo, nesse sentido, entendeu? Então, essas tendências que estão subjacentes, por exemplo, se eu mexo com direito de propriedade na sociedade, as pessoas têm uma tendência muito boa, porque elas acham, não, isso aqui é meu, eu batalhei, eu suei, eu trabalhei, agora vem alguém e vai dizer que isso aqui é do Estado? Não aceito. Então, é um princípio que ainda está muito vivo na sociedade, um sentimento. Então, é uma tendência boa. Ela tem que ser incentivada. Por isso que o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira faz tanta campanha contra a reforma agrária, desde o Dr. Plínio, né? Tem hoje a Paz no Campo, que o senhor Nelson Barreto comanda, para poder favorecer esses veios na sociedade. Respondi? Bem, alguns momentos tem uma calmaria, né? A praia é linda, um sol maravilhoso, parece que a revolução está dormindo, entendeu? Não acontece nada. Tá. Quem viveu aqui nos anos 70, os senhores são mais novos, passou por isso de uma maneira assim, espetacular, porque era uma euforia de vida. As empresas dando certo, dando lucro, a sociedade crescendo, as novidades tecnológicas surgindo, a medicina avançando, os clubes, as praias cheias, sol, não tinha nenhum cataclisma, nenhum desastre assim, global, mundial, impressionante.
Então, viver, a gente chamava na época, inclusive, de bagar azul, né? Que era uma bagar porque era uma confusão, mas daí tinha aquele aspecto de coisa boa. E o convite para a pessoa que queria ficar na virtude para ir para o mal era uma tentação tremenda. Porque você passava quase como marciano no meio das pessoas. As pessoas indo para o clube, vestido de shorts e tal, e você de terno e gravata, o escudo aqui do Congregado Mariano. Quer dizer, não era brincadeira. Agora, a revolução, quando está calma, não se esqueça, o mal é diligente, o mal não para, ele não cessa de trabalhar. Nos antros, nos esconderijos, nos seus templos satânicos, tem gente articulando o próximo bote, porque eles não param nunca. É aquilo que Nosso Senhor falava, né? Os maus são mais astutos que os bons, né? Nós temos que ser astutos com eles, mas também mansos como os cordeiros, mas astutos como as serpentes. Porque o mal, esse não para de trabalhar nunca. Então, assim, não acreditem na revolução quando parece que está tudo bem. Estoura uma Copa do Mundo, o Brasil ganha. Não vira uma calmaria esse país? Durante uma semana, 10 dias, não pode fazer nada, porque todo mundo está embebedado com tanta alegria. Agora, a revolução não está trabalhando os objetivos dela. Dá esse pão e circo, essa meninada aí, nós vamos fazer o que nós temos que fazer. Quantas leis são aprovadas na calada da noite sem que ninguém reaja, que ninguém saiba? Então, assim, não acredite que a revolução, nos seus aparentes interstícios, ela está como só uma praia calma. Ali no fundo tem mar revolto. Bem, alguém tem dúvida que nós caminhamos um dia para isso aí? Né? A plena adoração do demônio é a chamada marcha do requinte. Quem caminha nesse processo, ele cada vez mais requinta a sua capacidade no mal. É mais ou menos feito assassino que mata uma pessoa, e se ele prosseguir nessa coisa, a cada morte que ele procede, ele vai requintando o seu grau de crueldade. Quer dizer, ele vai requintando. Então, o mal tem essa dinâmica. A marcha de requinte e requinte é outro aspecto. A revolução nunca quer voltar atrás. Se nós olharmos aquele leão medieval e vermos hoje um hippie, olha o caminho que foi percorrido para chegar nesse homem e ser aceito hoje com naturalidade. Foi requintando ao longo de séculos, destruindo a alma daquele cavaleiro para virar hoje se Zé Ninguém aí, entendeu? Ligado em tecnologia, em computador, alienado completamente de tudo, né? Abissos invoca, quer dizer, o abismo atrai abismo, é uma expressão latina muito importante. Assim como a virtude atrai virtude, também o pecado atrai pecado, sempre de uma maneira requintada, nunca é da mesma maneira. Está claro isso para os senhores ou não? A pessoa que peca uma vez, depois peca 2 vezes, peca 3 vezes, peca 4 vezes, o que vai acontecendo com ela? Ela vai achando cada vez mais natural aquilo que ela está fazendo. O que ela está fazendo em relação ao bem? Ela está requintando cada vez mais o seu mal. Ela está cada vez mais diminuindo a sua possibilidade de enxergar na sua hediondeza aquele primeiro ato que ele fez, porque a cada ato que ele faz seguinte está sendo requintado. Humanismo, protestantismo, Revolução Francesa são exemplos que o doutor coloca na RCR. Quer dizer, Lutero já tinha, pelo seu orgulho, todo o orgulho que se manifestou na Revolução Francesa em acabar com o trono, como todo o orgulho que existia na Revolução Comunista em destruir a classe operária, a burguesia. Quer dizer, é a ditadura do proletariado. A cada processo, que se nós formos analisarmos na história, o mal foi só requintando. Ele não houve... Ele aparentemente pode ter tido recuos. A Revolução Francesa, no finalzinho dela, teve aquele famoso Babeuf, que foi um revoltoso que pregou ideias absolutamente comunistas. Era tão radical para a época que ele foi sufocado e foi lá guilhotinado também. Mas as ideias ficaram. Ele deixou aquilo ali já como um ponto, um bico de gás aceso para o futuro. Agora, isso aqui é genial. As velocidades da harmônica da revolução. A rápida e a lenta. A rápida, como um carro em alta corrida, está sujeita a um risco iminente, que se tiver uma batida não sobra nada. Então a revolução, quando ela tenta alguma coisa suicida, ela quer aprovar, de qualquer maneira, as ideias do sino da sinalidade. Já cautelosamente, percebendo que o carro está desenfreado, já colocaram um sino, onde agora se preparou as perguntas, para daqui a um ano isso ser amadurecido e transformar em ideias. Mas você percebe como é que o germe contido no primeiro momento já é péssimo em relação ao que virá depois? Mas ela está só mudando a sua marcha em função da aceitação. O Dr. Plínio sempre usava uma figura que assim, a cabeça da cobra não pode se deslocar do corpo. Se ela ir à frente demais, o corpo fica para trás. O corpo é opinião pública.
Então, tem movimentos que a Revolução quer fazer, quer lançar o movimento LGBT. Há resistência, não é todo mundo que aceita. Existem tendências conservadoras, tem gente que aquilo ali acha um absurdo, mas ela insiste, ela insiste, ela insiste, porque ela vai fazer o quê? Vai acostumando as pessoas. Viu aquela frase aqui que nós vimos logo atrás? Eu não sou com você, me aceite, me respeite. Já vira uma imposição. Quer dizer, o mal se torna protuberante, se torna arrogante. Você que do bem que cala a sua boca. Quando é o contrário que tem que ser. O bem que grite alto, cale você. Né? Enfim, alenta, por ser esse processo, aí o doutor Plínio fala assim, o que leva um processo na vida de um homem que dure aí 70 anos, a Revolução tem levado 5 séculos. Porque a evolução na sociedade é muito mais lenta do que na própria psicologia humana. Mas a marcha lenta, ela normalmente é mais coroada de êxito para a revolução, porque ela evita as cristalizações, que é a palavrinha. Lança um negócio muito radical, é feito o Babefe que nós comentamos, aquilo ali cristaliza, aquilo morre. Então a marcha lenta, ela tem a tendência a ser deglutida paulatinamente pelas pessoas com mais facilidade. Então interessa muito a revolução. Aí essas perguntas, então quer dizer, o movimento hippie, coloquei como exemplo ali. Nos anos 70, quando surgiu o movimento hippie, era o sexo a céu aberto, amor livre, aquela sujeira, aquela imundícia, a revolta contra o status quo, contra o establishment, que era a palavra que se usava muito. Aquilo teve aquele momento de eclosão, os hippies dominaram vários espaços públicos, depois houve um momento de retração. Percebe que aquele hippie, aquele movimento de milhares e milhares de pessoas de Woodstocks da vida reunidos, não existe mais. Mas qual jovem hoje que não tem um piercing, não é tatuado, não tem cabelo grande, não usa uma roupa que é toda rasgada? Algo do hippismo ao longo desse tempo ficou. Ou seja, mesmo que a marcha da Revolução ali colocou aquilo ali como uma coisa que passou, os seus efeitos ao longo do tempo continuaram. Ou seja, essas duas marchas são muito bem trabalhadas pela Revolução para poder conseguir os seus objetivos. Aí você pode perguntar, como é que essas marchas se harmonizam? É o que o doutor Plínio pergunta, né? Então, se conclui que a marcha lenta é a melhor de todas, então a marcha rápida nunca vai ser usada? Ele não, a resposta não é essa. A marcha rápida, o extremismo, ele cria um ponto de mira, um alvo, que eles chamam de um estandarte, que serve de bandeira para atrair as pessoas, os próprios moderados, os pragmáticos. Então, se essa bandeira não vingou agora, ela está plantada naquele monte lá. Uma hora, as pessoas lentamente vão tender a seguir aquilo ali. Ou seja, é bom ter essa frase, que eu achei muito interessante. Uma frase que eu aprendi em outro contexto, não está na RCE, mas ela é muito apropriada. Um perigo prolongado transforma o receio em hábito. Você tem muito receio de uma coisa que pode acontecer. Agora, isso é uma coisa saudável para você. Agora, se esse perigo incerto é prolongado, demora demais, transforma o seu receio em displicência. Ora, juntando as duas coisas, a displicência, ela vai embotando os sentimentos mais delicados da sua alma. As suas tendências mais profundas vão sendo ajustadas por aquilo que a Revolução criou lá como objetivo a se chegar. Entendeu? Fala, Pedro. O que você define como displicência? Displicência é a sua indiferença em relação ao mal. Você, por exemplo, você todo dia passa uma vizinha sua que usa uma minissaia muito absurda. E todo dia você tem um ato de rejeição. Mas de tanto ela passar, a sua rejeição tende, infelizmente, a ir diminuindo. Para você manter a primeira rejeição contínua e 100% efetiva, é um exercício de fé que a graça tem que te ajudar. Porque as impressões batem na gente e você tende acostumando. Eu também dou um exemplo. Ele fala assim, uma pessoa que estivesse numa rua e que presenciou naquele momento lá da Revolução Bolchevista, um anticomunista sendo assassinado brutalmente, ela tem aquele choque, né? Se ele visse depois uma segunda vez, ele tem um choque. Mas é um choque dele já um pouquinho atenuado em relação ao primeiro. Assim no terceiro e no quarto. Quer dizer, a ossatura psicológica do homem, é o que ele fala, ela fica cartilaginosa, começa a ficar dúctil, porque ele vai afrouxando. Então, o exercer é um ato de heroísmo, santidade, porque você tem que sair na rua e todo dia dizer, isso está errado, por isso, por isso, por isso, senão você vai acostumando com aquilo. Infelizmente, é da nossa psicologia. A Revolução trabalha muito. Trabalha muito isso, porque a repetição vai fazendo o senhor acostumar, entendeu? Enfim, ficou claro? Sim.
As perguntas são boas porque elas esclarecem dúvidas que podem ter, outras pessoas podem ter. Já citei o Babê, aí tem 1000 outros exemplos que você pode ter. E quando não muito, para nos dizer a verdade, estão sempre fazendo algum deboche ou alguma ofensa, blasfêmia direta contra Deus e contra a igreja. Então, assim, elas são expressões de coisas que estavam latentes, que agora estão transformadas em atos, mas elas estão criando pontos de mira, estandartes de luta para esse pessoal que está querendo de fato, chegar na aprovação de uma lei que igualize todo mundo. Entendeu? Homem, mulher, casar, ou eu que quiser, agora vale tudo. Entendeu? Sim, a ideologia do gênero é a criança que ainda está muito dúctil ainda, muito frágil, onde as ideias são muito permeáveis, você trabalha para que ela aceite aquilo ali sem ter dúvida de nada. Aceita como se estivesse bebendo um suco gostoso. Isso que é o crime contra a inocência da criança, né? Bom, senhor! Combater a marcha lenta da Revolução é muito difícil, me parece, estamos conversando. Sim. Porque a marcha rápida... Ela é evidente, né? Ela é protuberante. Dizer, hoje é representada pelo sino da sinodalidade, né? Do ponto de vista político, é representado pelo comunismo, ou representado pelo petismo no Brasil. Bem, a marcha lenta, tanto na igreja quanto no temporal, é muito mais difícil de ser combatido. E isso também ilude muitos conservadores. Por exemplo, a gente vê isso, a tendência atual é citar documentos do Vaticano II e dos papas posteriores ao concílio para refutar a teologia da libertação ou o próprio sino da sinodalidade. Veja bem, por que é que não se reportam a documentos de São Pio X, as condenações da Igreja do Concílio de Trento? Então já estão adotando a marcha lenta para combater a marcha. E no terreno político é a mesma coisa. Combater não, frear um pouco. Conversei um pouco, estava conversando com o Luiz, né? Estados Unidos, a Gironda, quer dizer, esse sistema, aceitar a igualdade na esfera social, dos costumes, das leis, etc. Aceitar essa igualdade, isso aí é uma conquista da Revolução Francesa. É a fase girondina, ela foi instalada no mundo. Mas as pessoas são contra o terror. Quer dizer, então são contra a fase virulenta, a marcha rápida, mas a marcha lenta é muito difícil e ela penetra. Eu não sei se você se lembra, mas uma das imagens que eu usei ali foi de um vulcão e eclosão. Você se lembra? Agora há pouco, usei um ciclone e um de um vulcão. O Dr. Plínio fala marcha lenta, marcha rápida, usando o exemplo do vulcão, que ele chama da marcha da lava e a marcha da pedra. A marcha da lava é a lenta. Ela escorre pela montanha abaixo e vai tomando todos os contornos da montanha, penetrando todos os buracos de maneira lenta e calma. A marcha da pedra, no meio daquela explosão, saem umas pedras. Essas pedras, quicam, vão longe. Geralmente, essa própria história do que acontece com a Revolução. A Revolução, às vezes, quica uma pedra dessa para ver se dá certo. Mas ela está deixando a lava escorrer, porque sabe que essa é a mais efetiva. As duas se harmonizam, porque ele precisa de uma para a outra. Aquela pedra cria aquele estímulo, cria aquele estandarte, cria aquele ponto de referência, aquele alvo a ser seguido. Mas a marcha da lava vai devagarzinho, fazendo o que a marcha rápida não conseguiu. O sino da nacionalidade, ele vai conseguir derrotar a igreja como nós queremos que ela seja derrotada? É melhor a gente acabar com tudo, vir uma bomba e começa de novo? Porque as guerras têm essa finalidade. Morre muita gente, desestabiliza completamente as estruturas. Enfim, a Revolução está medindo isso, para ver se a cabeça não vai ficar deslocada do corpo, se o opinião pública vai aceitar. A impressão que eu, Walter, em particular, tenho, que já nos primeiros momentos que não estourou, virou guerra mundial, já está começando, porque nem a guerra da Ucrânia, já tem 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Já está começando a virar marcha lenta, porque a reação da opinião pública, eles já sentiram que por aí não caminha. É a marcha rápida. Faz sentido para os senhores isso? Eu acho que é um exemplo bastante candente, né? Por que nós estudamos tudo isso? É uma pergunta que o senhor Marx não me fez, mas eu me procurei fazer para provocá-los.
Nós estamos estudando a RCE, já está na 20ª reunião, e ao estudar os movimentos da reunião, vou só fazer cor àquilo que eu disse no começo. Não é sumamente interessante, importante, eu diria imprescindível para nós, que nos titulamos, graças a Deus, orgulhosamente contra-revolucionários, estar diariamente acompanhando o movimento da revolução e da contra-revolução? É ler o jornal, é desconfiar da matéria, é desconfiar da manchete, é ver uma notícia pequenininha com pouco destaque, se ela é mais importante que a matéria grandona que está sendo destacada. O que foi dito nas entrelinhas, que não foi dito? Entendeu? A revolução está fazendo o que é no mundo agora, guerra ali, tal coisa, tal ideologia, isso é universal, é local. Quer dizer, Dr. Plínio, todos os dias, é o que está acontecendo. E de ver em que momento a graça está criando também um episódio, uma tendência boa para fazer uma reação. É o plano da contra-revolução. Então, sim, as duas coisas. Quer dizer, a gente não fica assim, a revolução vai fazer, agora a revolução fez tal, nossa, não. A contra-revolução também vive de imaginar estratégias, entendeu? Para poder abater a revolução antes que ela se manifeste. É matar o mal antes que ele se manifeste. Né? Isso é uma estratégia de relações públicas, no caso da contra-revolução, é uma estratégia de guerra santa. Entendeu? A guerra psicológica é uma guerra sumamente astuta, porque ela tira a vontade do inimigo de lutar antes que ele lute. E é o que acontece, é que está mais em vigor. Hoje a guerra psicológica, você é muito mais bombardeado pelas grandes tecnologias, as grandes narrativas, como eles dizem, do que propriamente uma questão cruenta. Mas você vê, a transformação que se vai operando no psicológico coletivo e individual é uma coisa tremenda, porque é um batido diário disso aí. Bem, Dr. Plínio, quando estudava, essa é importante porque nós estudamos isso, né? Aí é um ponto importantíssimo, e eu quis ajuntá-lo, mesmo que não fosse a sequência da própria RCR, porque é o seguinte, acima da Revolução, acima inclusive até da Contra-Revolução, está a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, mestre infalível da verdade, nas suas instituições, nas suas doutrinas, nas suas hierarquias. Quer dizer, é a segurança que Deus quis que o homem tivesse, inclusive com a infalibilidade de papel, que dada a insegurança humana, alguém tem que dizer uma coisa que todo mundo confie que é a palavra de Deus aqui na Terra. Então a Santa Igreja exerce esse papel. No meio desse caos, dessas marchas que nós temos observado da Revolução, sempre o farol será a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela... No mundo afora, há religião de todo tipo, mas somente a Igreja Católica tem o ensinamento verdadeiro. Só ela indica a máxima certa, a via verdadeira. Ela comunica as graças através de Nossa Senhora Medianeira para que os homens sejam capazes de conhecer a verdade, amar a verdade, servir a verdade. Se você ama, você conhece. Você não pode amar aquilo que você não conhece. E você não pode servir aquilo que você não conhece nem ama. Então, uma sequência, quando a missão de cada homem, que é conhecer, amar e servir a Deus, está aí. É preciso que isso aconteça, e a única fonte de inspiração verdadeira te dando esse rumo certo é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que acontece sem a graça, palavras do Plínio. Tudo não é nada, a vida religiosa é insignificante. Por meio de quem? Nossa Senhora Medianeira de todas as graças. Só por meio de Nossa Senhora, é um plano divino, Deus colocou isso. Nossa Senhora como nossa advogada, nossa intercessora, para que nós, pobres mortais pecadores, tenhamos condições de enfrentar os desafios. Agora, vê que coisa maravilhosa. Vou dar um exemplo de uma batalha de Azincourt, onde Henrique V era tendo um rei façul, não vou dizer que ele é uma grande coisa, mas a frase dele é muito interessante. Quando ele passou a noite, ou escondido, disfarçado, escutando o que os soldados deles estavam falando, para tentar entender o espírito deles. E viu que os soldados estavam temerosos, nós somos pouco demais, eles vão nos massacrar. Eram os ingleses, aquelas famosas, né, batalhas de ingleses contra franceses. E de manhã, então, antes de ir para a batalha, ele falou, nós somos poucos, mas quanto se dirá na história que nós desejássemos que fôssemos um número menor ainda, porque dado o tamanho da vitória que nos espera, que mérito, que glória ser desses poucos que estão aqui agora. Então esse é o convite, quando a gente lê a RCR, de perceber que há um caminho no meio desse caos. E o estudo da RCR, do ponto de vista prático, e é por isso que a gente quis dar bastante exemplos, não sei se eu fui feliz, para vocês entenderem que ali não é um livro teórico, ele está muito resumido, mas aquilo acontece, esses movimentos da revolução, o tempo todo. Compete a nós analisá-los, interpretá-los e pedir a Nossa Senhora força para lutar. Como diz o Dr. Plínio,
Para lutar tem que ter força, para ter força tem que rezar. Rezar para quem? Para Nossa Senhora, pedir de todas as graças, que aí ela faz a parte dela e a nossa. Uma vez o senhor comentou comigo sobre como que o contra-revolucionário ele tem que saber identificar as tendências em tudo que ele vê. Um exemplo que o senhor deu foi, por exemplo, as antigas estátuas romanas. Sim. E renascentistas, em que muitas vezes o católico ele vai se escandalizar pelo fato da estátua estar nua, mas o contra-revolucionário ele já vai saber que aquela estátua está nos levando a uma tendência de pecar só pelo próprio traço dela. Sim. Isso aí seria, por exemplo, nós sabemos identificar aquela primeira profundidade da Revolução? É identificar a primeira profundidade, porque ele tinha um desejo muito grande, que o contra-revolucionário, antes de pensar no pecado propriamente dito, que tem que ser rejeitado, 100%, ele se preocupasse com a tendência que leva ele ao pecado. Quando ele citou o exemplo dessas imagens que ele viu ali no Pacaembu, numa casa, ele falou assim, a pessoa quando passa ali, a primeira tendência, não, aquilo ali é sexto mandamento, é uma mulher nua, rejeito. Mas será que aquelas estátuas ali permanentemente expostas não vão trabalhando ele para uma aceitação lenta, onde ele vai cedendo aos pouquinhos e achando que nem é tão imoral assim, entendeu? Então ele vai acostumando, então aquilo que ele rejeitou veementemente por causa da tendência onde ele pode cair. Porque a tendência leva, sempre que você pensa no pecado, a confissão é assim, né? Eu já te respondo já, Henrique. O que foi que eu causei de desfalecimento, de concessão nesse pecado que me chegou? Porque você não chega e pega direto. Você soltou, esse calor, por exemplo, é um exemplo disso. É uma coisa predatorial, por quê? A devassidão, a lassidão, a preguiça, a moleza, a sensualidade despertam. O demônio dos ares estão tentando as pessoas aí. Quer dizer, não é uma coisa natural. Tem algo, isso pode ser catapultado por eles, né? Tirando mais roupa. Pois não, Henrique. Eu fiquei bem interessado, no caso, sobre a questão das tendências. Sim. No caso, eu gostaria de saber mais sobre o papel daqueles revolucionários que, nos últimos séculos, eles infiltravam a igreja e como que eles utilizam a igreja, a Santa Igreja Católica, para, no caso, espalhar essas tendências, que são principalmente o orgulho e a sensualidade. Vou contar 2 exemplos para os senhores aqui. Hoje, vocês perceberam que eu sempre estava fazendo uma apresentação em vermelho. Lembra os slides que eu usava? Eu pensei, está quente demais. Se eu usar o slide vermelho, eu vou aumentar o calor. Se eu colocasse um slide verde, ia tender a ecologia, eu não queria. Então, o azul, o tema é sério, mas pelo menos está sendo agradável. Então, assim, mesmo que os senhores não tivessem ideia, eu tive a intenção de que essa cor lhes causasse um bem. Isso é preocupar com a tendência, entendeu? Respondendo a sua pergunta, a tendência desses revolucionários, como é que a coisa é feita? Tem um exemplo muito característico, parece que é de Santo Inácio, São Domingos, não sei, que eles resolveram, ele falou, vamos fazer uma pregação hoje. E ele convidou o irmão para ir com ele. Os dois vestem um hábito, roto, São Francisco, e eles andam pela cidade, retornam. Aí o irmão fala assim, mas o senhor não fez nenhum discurso, eu não vi a pregação. Eu disse, nós andamos pela cidade com a nossa atitude, o hábito, essa já foi a pregação. Então as celebridades, imagina assim, na pré-revolução francesa, as celebridades da época, não essas de hoje, o que elas faziam? De repente uma senhora, uma dama da sociedade, resolve inaugurar um jogo e nesse jogo ela tem uma atitude de relaxamento que propicia as pessoas um ambiente de extrema descontração. Então, naquele ambiente austero, cerimonioso, aquela senhora vira uma espécie de referência. Olha, como ela é agradável, como ela recebe bem, e todo mundo elogia, como ela é interessante, ela é criativa. Então, ela vai criando uma tendência a quebrar aqueles protocolos rígidos que existiam. Então, ela está trabalhando uma coisa que ainda é tendência, os que são afins vão aceitando. Tem uma hora que ele ali, gente, a etiqueta diz que não pode fazer tal coisa, vou acabar com isso, vou fazer uma lei nova. Vira um fato, entendeu? Então, assim, um pequeno exemplo, mas como é que a Revolução fez isso na Renascença? Ela penetrou em... A primeira das revoluções foi a Renascença, o humanismo, o Dr. Plínio considera mais grave. Ela foi toda tendenciosa. Ela pegou a arte, a literatura, todas as expressões, a vida humana, a vida política, entendeu? E foi adocicando aquilo tudo, a tal ponto que nós não temos uma referência de Menino Jesus, por exemplo, autêntico, medieval, porque foram apagadas. Esse é um menino rejojudo, risonho, bonitinho,
entendeu? Se perdeu, a Renascença conseguiu adocicar de tal maneira a arte, entendeu? Que fora assim, imagens boas de Nossa Senhora, a gente vê sempre uma imagem de uma mãe muito boa, muito protetora, mas o sobrenatural está longe. Eles tiraram a tendência sobrenatural daquele ali, entendeu? Então, assim, isso em escala, acontecendo o tempo todo em diversos segmentos da sociedade, você imagina como as tendências vão sendo trabalhadas, né? Então, assim, na liturgia, desde o Concílio Vaticano II, que se aboliu uma quantidade de ritos da igreja, entendeu? Em função de uma explicação que era, não, o povo não entende isso. Ora, era um mistério e a explicação do ministério que atraiu as pessoas para a Santa Missa, para aquelas cerimônias. Então, o martelinho de prata que batia para poder chamar o Papa na porta, o anel do dedo de São Pedro, que é exclusivo de cada um, a tiara, que é exclusivo de cada um. O significado de cada dessas cerimônias, que eram lindas, foram todas abolidas. Em função de quê? Opção preferencial pelos pobres. Parece um mote bonito, né? Não, a igreja não pode acumular tanta riqueza, ela tem que cuidar dos pobres. Para isso, ela tem que ficar sorrateira. Ora, como é que vai ter ideia da maravilha celeste se ele vê uma igreja pobre a vida toda na vida dele? Não consegue imaginar a grandeza de Deus pelaquilo que Deus permite como possa criar, inspirado por ele. Então, as tendências, e é um assunto muito extenso, e toda a sua pergunta é muito boa. Nós já tivemos aqui umas 2 reuniões sobre tendências, é o beabá, que não existe, se usar uma expressão assim comum, falar beabá, na literatura internacional. O doutor me pesquisou isso, viu que Donoso Cortés, José de Mestre, alguns pensadores do século XIX, insinuaram esse assunto das tendências, mas para aprofundar, como ele aprofundou, estudar a psicologia humana, estudar como é que a revolução interferia nisso a seu favor, entendeu? Porque você pode ter uma tendência, mas ela pode ser despertada, incentivada, alterada, ela pode ser adormecida, entendeu? Então a tendência é um negócio importantíssimo. É o jogo psicológico mais profundo. Pois não, Samara? Isso, por exemplo, nossa realidade mesmo é a igreja do Líbano. Já vem, é a primeira igreja moderna em Belo Horizonte. Do Concílio Vaticano II, exatamente. O que eles acontece? Eles colocam um banheiro lá atrás. Não, já não tem altares laterais, já não tem imagem nas paredes, já é tudo. A via sacra é uma via sacra moderna, que você não consegue nem identificar o que é, entendeu? Uma igreja sem janela, que é super desconfortável. Deu para chegar um pouquinho? Se eu quiser esse assunto tendência, nós temos aí muita coisa para... E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre.